Olá galera, meu nome é Alan, sou do canal Sauberlab e hoje vai ser mais um vídeo sobre TrueNAS Scale. Nesse vídeo específico nós vamos mostrar como que você pode configurar a questão de usuários, permissões de grupos, como que você pode montar seu SMB de modo em que cada usuário vai ter acesso às pastas específicas e cada grupo vai ter acesso às suas pastas específicas e como que você deve fazer essa configuração. O motivo que eu quis gravar esse vídeo porque agora está na versão 23.10 do TrueNAS Scale e algumas coisas mudou na versão anterior, por isso mesmo vale a pena você entender o que mudou e como que você pode fazer essa configuração. Caso contrário, você pode baixar a versão atualizada e você não vai saber como configurar de modo correto. Então, se você gostou dessa ideia e quer aprender um pouco mais sobre isso, nós vamos mostrar nesse vídeo, mas antes de mais nada, não esqueça de deixar seu like, considere se inscrever no canal se você não é inscrito e vamos entender um pouco mais sobre isso. Como eu falei, o TrueNAS Scale versão 23.10.01, ele teve algumas modificações na questão de permissões e por isso mesmo que eu quis gravar esse vídeo. Então, se a gente vir aqui na minha tela, aqui estaria o nosso TrueNAS Scale. Se olhar para esse TrueNAS Scale, eu estou usando a última versão e ele foi atualizado, ele foi verificado 6 minutos atrás. Outra coisa que é interessante você ver é que eu estou usando uma máquina virtual, então pode ser que algumas coisas na questão de virtualizações não vai funcionar direito e por isso mesmo que eu sugiro você não usar uma máquina virtual. Mas eu quero só mostrar como que funciona esse vídeo, por isso mesmo que uma máquina virtual para mim vai ser tranquilo. Aqui nós podemos ver qual que é a questão de tráfego que ele está indo e aqui seria o nosso storage. Se eu vim aqui na questão de storage, ele vai mostrar como que foi configurado o meu storage. Se eu olhar aqui na questão de storage, eu tenho só um HD, por isso mesmo que ele está falando que no redundancy, e ele fala que pode falhar. Eu estou rodando só para teste, então se por acaso falhar esses dados, não vai perder absolutamente nada, então para mim está tranquilo. Outra coisa, eu criei um vlog dev. O que seria isso? Seria um cache que seria só para leitura, então esses dados seriam gravados nesse HD de leitura para garantir que eu tenho acesso mais rápido. Porque todo esse sistema está rodando uma máquina virtual, ele já está rodando um SSD, não vai fazer diferença nenhuma, mas se você tivesse hard drives e aqui seria um SSD, então os dados que são mais lidos ele estaria gravando aqui. Mesmo assim, o foco desse vídeo não é exatamente nessa parte de storage ou nessa parte de ZFS Health. O que nós estamos mais interessados seria aqui na parte shared. Se eu olhar aqui, eu já criei alguns datasets. Então, esse aqui seria applications, não mexa nesse dataset porque está relacionado a todos os nossos aplicativos. Se por acaso eu deletar alguma coisa, fizer qualquer coisa errada, ele vai dar problema, então não mexa nisso. Agora eu já criei alguns outros datasets. Eu criei o dataset Call Engineering, HR e Shared. Qual que é o motivo desse shared? Shared seria que todos os usuários teriam acesso a essa pasta. Na parte de engenharia, na parte de RH, só o pessoal do RH teria acesso e a parte de engenharia, só o pessoal da engenharia teria acesso. Se olhar aqui, ele já vem como default todas as nossas permissões, porém nós vamos modificar isso. Então antes de a gente começar a modificar, nós temos que ver na questão de usuários ou grupos. O que eu sempre sugiro você fazer é você fazer grupos que seriam permissões específicas para aquela pasta. Mesmo assim, vamos supor que você vai ter que criar um grupo de usuários que vai ter leitura para isso. Então você cria leitura para a pasta RH1 e daí você vai criar os usuários adicionar. Se por acaso você quiser que alguns usuários tenham acesso à pasta de RH e a parte de engenharia, eu sugiro você criar um grupo específico para isso. Então você pode criar quantos grupos você quiser, ao invés de você criar específicos usuários para aquela pasta, por causa que isso você pode esquecer. Então se a gente vem aqui na parte credencial, grupos, eu criei já 2 grupos, eu poderia criar mais grupos de acordo com a minha necessidade. Então se você olhar para a questão de usuários, você poderia ter 3 usuários que teriam acesso à pasta do RH e também da pasta do engenharia, 2 usuários que seria só a pasta de RH e mais 2 usuários só a pasta de engenharia. Por isso mesmo que eu poderia criar mais grupos para isso. Então no meu caso eu criei um grupo que seria o RH e um grupo de engenharia, e aqui já está criado o grupo administradores. Se eu vim aqui na parte local, eu já também criei 2 usuários, seria o meu RH e o meu engenharia. O
que isso é interessante? Isso é interessante que esses dois usuários estão naqueles grupos. Então, se a gente vir aqui e editar, como primário ele estaria no grupo RH e como secundário ele poderia estar no Build Users. Aqui como secundário eu posso criar mais que um grupo, por isso que é interessante você criar esses grupos. Vamos supor que esse aqui do RH, mas também eu quero que ele tenha acesso ao grupo Engenharia, eu posso definir que ele vai ter acesso ao grupo Engenharia. Por isso que é interessante você às vezes criar grupo que seria Engenharia Leitura, Engenharia Escrita, e depois RH leitura, RH escrita, e daí você pode só definir os usuários a ter aquele acesso àquelas pastas específicas. E daí na hora de configuração de permissões é muito mais fácil fazer isso, porque uma vez que você criou ou configurou que o grupo engenharia leitura vai ter só acesso a leitura naquela pasta específica, então todos os usuários que entrar naquela pasta só vai ter acesso a leitura, não mais que isso. Então, nós vamos voltar aqui no nosso dataset e agora nós vamos tentar começar a criar essas permissões. Então, nós vamos vir aqui na parte de engenharia, nós vamos editar e aqui como default ou como template ele vai aparecer como users uniques. Eu não quero usar isso aqui porque eu não quero que tenha outros escritos leitura, eu quero que configurar o ACL. Então, se eu clicar aqui no ACL, ele já vai dar algumas opções para mim. No meu caso de engenharia, eu quero que seja restritivo, só o pessoal do grupo de engenharia que vai ter acesso, ou algum grupo específico que eu definir, e vou colocar continuar. O que ele muda um pouco em relação ao outro é que agora ele teria object. Those não mexa, deixa exatamente como root, que daí só o root teria acesso à modificação geral contra isso. Se por acaso você acessar como administrador com root, você vai ter acesso. Agora default, others, ele vai estar não, a mesma coisa como others, que não seria default. Aqui o grupo users eu vou deixar o mesmo, então um pouco diferente. O que ele faz? Ele faz user default and users que não seria default. Mesma coisa para group default and group não default. Se por acaso você remover esses não default ou remover alguma coisa, ele normalmente não dá certo. Eu tentei entender bem certinho por quê, mas se isso não faz tanto sentido para mim, eu tenho que pesquisar um pouco mais. Mesmo assim, você vai ter que deixar a questão de default e não default. Agora, se vocês olharem, aqui teria o Build Group. Como eu mostrei antes, todos os usuários seriam parte do Building Group, então o que nós vamos fazer? Nós vamos modificar. Nós vamos vir aqui e porque eu estou utilizando a pasta Engenharia, eu vou definir como grupo Engenharia. A mesma coisa para o Default. O que eu posso fazer? Eu posso deixar essa questão de grupos administradores, porque eu quero que, se por acaso um administrador tem acesso a geral as pastas que quer modificar, eu não preciso ficar modificando, ele só adicionar nessa pasta específica. Mask and mask eu deixo como executão e leitura. Essas duas masks eu deixo como leitura, escrita e execução, não modifico absolutamente nada. E agora, se eu ativar essa permissão, só a questão de grupo engenharia vai ter acesso. Se eu quiser adicionar um usuário a mais com isso, eu poderia vir aqui, add, posso vir como user e vou adicionar o usuário, vamos supor, engenharia aqui. E quero que ele faça leitura escrita, default, e vou ter que adicionar mesmo grupo, mas que não seja default. Vou colocar leitura escrita e vou colocar como engenharia. Assim, desse jeito, o grupo engenharia ter acesso, mas também o usuário. O que eu não aconselho você fazer isso, porque é muito melhor você simplesmente definir grupos e depois adicionar os grupos para aquelas pastas específicas. Então agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos vir aqui, vamos colocar aplicar para todas as subpastas, aplicar e vou continuar. Agora ele vai aplicar as permissões. Agora a mesma coisa nós vamos ter que fazer na questão do RH. Nós vamos ter que fazer esse mesmo tipo de permissão para o RH e se eu quiser tiver outros grupos, eu posso adicionar outros grupos para minhas permissões. O que vai ser um pouco diferente vai ser a questão de shared. Se eu clicar aqui na questão de shared, editar, no caso ele está com permissão de escrita e leitura de tudo, mas eu posso setar as CLs e eu posso vir aqui como open e continuar. Isso significa que todos os usuários vão ter acesso, principalmente porque ele apareceu others e others. Se eu quiser que ele tenha acesso somente à leitura, eu posso vir aqui e remover a escrita. Caso contrário, todos os usuários que têm uma conta no TrueNAS, eles vão ter acesso a essa pasta shared. E é exatamente isso que eu quero fazer. Então, eu vou ativar para todas as subpastas e continuar com isso.
Agora, basicamente, você configurou todas as permissões, porém ainda não é acessável essa pasta. Porque, se a gente vem aqui na parte de Share, nosso SMB não está ativado. Então, o que nós vamos ter que fazer? Nós vamos ter que adicionar. Então, nós vamos vir aqui e vamos adicionar o nosso primeiro como engenharia. E vou colocar salvo. Ainda não quero ativar, por causa que eu quero continuar adicionando. Eu vou vir aqui, vou adicionar o meu segundo, que seria o meu Shared. Vou salvar. Não ativo ainda. E por último, eu vou colocar para o meu RH. E agora sim, eu vou colocar para ativar. Quero que ele auto restart and enable service. Então agora, todas as minhas pastas estão acessíveis para o meu SMB. E se eu olhar aqui, ele vai aparecer que ele está como Share ACL e ele estaria como edição de pasta. Isso significa que cada pasta específica vai ter acesso específico aos usuários. Outra coisa interessante você fazer seria aqui na parte Data Protection, na qual você protege seus dados. Nós não vamos olhar muito nessa questão de Smart ou Tasks. Mesmo assim, se olhar na questão de Smart, eu estou usando uma máquina virtual, então ele não vai aparecer nenhuma informação. Porém, essa parte de Scrub Task é muito importante para você garantir que ele verifica se não tem nenhum arquivo corrompido. E aqui na questão de Periodic Snapshot seria fotos do estado dos seus dados. Então, se por acaso você deletar alguma coisa, você poderia recuperar a partir de um limite. Se eu vim aqui adicionar, eu posso definir qual seria o meu dataset que eu quero permitir. No meu caso, eu quero que todo o meu home tenha specific datasets. Eu quero que ele faça no máximo de 2 semanas e eu quero que faça por dia. Se eu quiser fazer hourly, eu posso. A única coisa é que o compromisso de espaço vai ser um pouco maior se eu tiver muita modificação de dados. E agora eu posso apertar salvar e ele vai começar a fazer snapshot uma vez por dia, exatamente no período da meia-noite. Então desse jeito nós chegamos ao fim desse vídeo. Eu não foquei muito na questão de Cloud Sync, rsync e outras coisas, nem na questão de aplicativos, eu só foquei na questão de permissões. Então desse jeito eu espero que vocês tenham entendido e agora tenha ajudado como você configurar melhor essa questão de permissões. Nos próximos vídeos eu vou focar mais na questão de aplicativo, porque esse é o interessante do nosso TrueNAS Scale. E por isso mesmo que eu quero mostrar mais sobre isso. Então galera, se vocês gostaram desse vídeo e acharam interessante, não esqueça de deixar seu like, considere se inscrever no canal se você não é inscrito e te vejo na próxima. Tchau!